Queridos irmãos, queridas irmãs, então esse vídeo é de número 45. Diálogo com as sombras, Hermínio Corrêa Miranda, Teoria e Prática da Doutrinação. Então, dando sequência, é óbvio que nós vamos ter que ler aqui um trecho para depois nós entrarmos num apanhado que eu tive que fazer. Pois Hermínio Corrêa Miranda, ele diz assim: alguns grupos desinteressados do aspecto prático, né? Porque tem muitos grupos que não têm lá interesse no aspecto prático. Então, podem ser constituídos apenas para o estudo teórico da doutrina. Podem ser constituídos apenas para o estudo teórico da doutrina. Também são válidos, é claro, outros podem combinar o estudo teórico com a experimentação científica ou mediúnica. Outros grupos, podem combinar o estudo teórico com a experimentação científica ou mediúnica. Mas acontece que, veja bem, nós tecemos comentário nos vídeos anteriores a respeito, principalmente em partes, a respeito da parte científica, em partes. Mas, de certa forma, nós vamos ter que deixar a parte científica, porque, de fato, Hermínio Corrêa Miranda, neste livro Diálogo com a Sombra, ele aborda a parte mediúnica. Vamos dizer assim, não vou dizer a prática, mas a educação dos dons, a reunião mediúnica de desobsessão e por aí em diante. Olha só, este livro está mais voltado para esta última opção, quer dizer, a mediúnica. E é sobre ela que nos fixaremos, Este livro está mais voltado para esta última opção e é sobre ela que nos fixaremos, que é a parte mediúnica. Então, se nós pararmos para analisar, Hermínio Corrêa Miranda, ele não está focando nesta obra nem a parte científica e nem a parte mediúnica, a parte religiosa. Mas nós somos obrigados, num apanhado que nós fizemos, que nós conhecemos, para não ficar assim, assuntos inacabados, nós fomos obrigados a fazer um apanhado para poder esclarecer a parte, porque uma vez no livro nós não vamos ter essa oportunidade. Então Kardec assim se expressa: o Espiritismo é ao mesmo tempo uma ciência
de observação e uma doutrina filosófica como ciência prática. Ele consiste nas relações que se estabelecem entre nós e os espíritos. Como filosofia, compreende todas as consequências morais que dimanam dessas mesmas relações. Podemos defini-lo assim: o Espiritismo é a ciência que trata da natureza. O Espiritismo é a ciência que trata da natureza, origem e destino dos espíritos, bem como de suas relações com o mundo corporal. Então, nós encontramos esse trecho no livro O que é o Espiritismo. Então, se você estudar o Espiritismo, né, você vai deparar com esse comentário. Em vista disso, constituindo a doutrina espírita um corpo de princípios filosóficos e éticos, apoiados na experimentação científica, apresenta ela 3 notórios aspectos: o científico, o filosófico e o religioso. Sabe-se que a filosofia nasce quando o homem pergunta. Olha só. Sabe-se que a filosofia nasce quando o homem pergunta, interroga, cogita, deseja saber o como e o porquê das coisas, dos fatos, dos acontecimentos. O caráter filosófico do Espiritismo está, portanto, no estudo que ele faz do homem, de seus problemas, de sua origem e de sua destinação. Que somos? Donde viemos? Para onde vamos? Eis as clássicas perguntas que a filosofia espírita responde com notável clareza. Então nós vemos aí a parte filosófica, que é a interrogação, as perguntas, os porquê. Aí entra a parte filosófica. Esse estudo leva ao conhecimento do mecanismo da vida e das relações dos homens com aqueles que já se despediram deste mundo, estabelecendo as bases. Então você percebe o quanto é importante o estudo. Porque uma vez, tratando apenas a parte científica, nós não encontramos no imediato
a parte filosófica. Nós tivemos que buscar, tanto nos nossos arquivos, nos nossos arquétipos, nós tivemos que, de certa forma, montar esse texto para poder complementar. Senão, é óbvio, ficaria inacabado o tema, até porque inacabado justamente pelo fato de nós termos abordado coisa mínima a respeito do lado científico. Porque, na verdade, Hermínio Correia Miranda, ele deixa bem claro que ele não se aventuraria nessa parte, né? Então, nós que abordamos insignificantemente essa parte científica, por isso, para complementar, é lógico que nós trouxemos esse resumo, porque senão ficaria inacabado. Então, estabelecendo as bases desse relacionamento permanente e demonstrando a existência inquestionável de Deus, a inteligência suprema, a causa primária de todas as coisas, que a tudo comanda inteligentemente. Definindo as responsabilidades dos espíritos, quando encarnados ou na vida espiritual, o espiritismo é filosofia. Então vejamos, definindo as responsabilidades dos espíritos quando encarnados ou na vida espiritual, o espiritismo é filosofia, uma regra moral de vida e de comportamento para os seres inteligentes da criação. O espiritismo é, no sentido filosófico, uma religião. Olha só. No sentido filosófico. Vamos aprender isso aqui? Assim o disse Kardec em memorável discurso publicado na Revista Espírita de dezembro de 1868. Se você quiser anotar aí, pode anotar. Na Revista Espírita de dezembro de 1868. Mas não se constitui, no sentido comum, em mais uma religião. Olha só, Kardec como sábio, né? Mas não se constitui no sentido comum em mais uma religião. O espiritismo não é mais uma religião no sentido comum, visto que não possui cultos. Por isso que nós, no esmiuçamento, nós aqui não aderimos o termo culto do Evangelho no lar. Não. Culto é um termo mitológico
culto vem de outras religiões. E o Espiritismo não tem vínculo nenhum com outras religiões. Então nós respeitamos, nós vemos muitas pessoas dizendo assim: o culto no Evangelho, o culto do Evangelho, o culto do Evangelho no lar. Mas o certo seria o Evangelho no lar. Apenas. Você não gostaria de participar do Evangelho no lar, na casa de fulano de tal? Agora, por que culto? Se aqui, visto que não possui cultos instituídos, o Espiritismo, olha só, no sentido comum em mais uma religião, visto que não possui cultos instituídos, o Espiritismo não existe igrejas, rituais, dogmas, mitos ou crendices, nem tampouco hierarquia sacerdotal. Consideramo-lo religião quando estabelece um laço moral entre os homens, conduzindo-os em direção ao Criador, mediante a vivência dos ensinamentos morais do Cristo. Aí sim, nós o consideramos religião. Caso contrário, não. É, porém, no seu aspecto religioso, assevera-nos Emmanuel, que repousa a sua grandeza divina por constituir a restauração do Evangelho de Jesus, estabelecendo a necessidade da renovação definitiva do homem para a grandeza do seu imenso futuro espiritual. O Espiritismo passa da filosofia à ciência, quando confirma pela experimentação os conhecimentos filosóficos que prega e dissemina. Se, como filosofia, trata do conhecimento ante a razão, indaga dos princípios e perscruta o espírito como ciência, ele os prova. Os fatos ou fenômenos espíritas são a substância mesma da ciência espírita, e seu objeto é o estudo e o conhecimento desses fenômenos, para a fixação das leis que os regem. Em seu aspecto científico, ele demonstra experimentalmente a existência da alma e sua imortalidade, principalmente por meio do intercâmbio mediúnico entre os encarnados e os desencarnados. No seu aspecto científico e filosófico, lembra também-nos Emmanuel, a doutrina espírita será sempre um campo nobre de investigação, ou melhor, de investigações humanas, como outros movimentos coletivos de natureza intelectual que visa o progresso da humanidade. Então nós temos que estudar ou não temos? Nós temos que estudar ou não temos?
Assim que nós deparamos com esse texto de Hermínio Corrêa Miranda, obviamente tivemos que trabalhar esse novo texto, esse material todo, para poder, de certa forma, não suprir, mas sim na forma de um complemento, um resumo, abordando tanto o lado científico, quanto o lado filosófico, quanto o lado religioso. Porque, com todo respeito, muitos espíritas desconhecem essas três matérias: a matéria científica, a matéria filosófica e a matéria religiosa. Por isso, o equívoco. Por isso que se comparam o espiritismo a muitas outras religiões aqui na Terra, justamente por desconhecerem essas três matérias. A responsabilidade de cada qual. E justamente por desconhecerem, é óbvio que a comparam como outras religiões aqui na Terra. É aquela mistura, é aquela desinformação total. Por isso, nós fomos obrigados, através de um apanhado que nós fizemos, porque já conhecíamos, buscamos justamente para agregar aqui. Agora você imagina só o esmiuçamento, a importância do esmiuçamento. Tem pessoas que às vezes pensam assim: mas o Luiz consegue tirar leite de onça. Não é tirar leite de onça, é responsabilidade. Nós somos responsáveis pelo que falamos, desejamos e pensamos. Nós já dissemos em outros vídeos: conhecimento, amor, moral, possui esses três fatores? Sim. Então abraça a causa e coloque a cara à tapa. É o que nós temos feito. Nós não somos perfeitos, porque perfeito é Deus. Mas nós estamos procurando hoje ser melhor que ontem, amanhã melhor que hoje. A prova aqui nós demonstramos hoje, buscando esse material todo, não vamos dizer para complementar, mas para facilitar um pouco mais ao telespectador. Não possui conhecimento, nem moral e nem amor? Não. Então não assuma responsabilidade, que é óbvio. Não somos detentores destas três qualidades no seu ponto máximo. Não. Mas estamos nos esforçando. Por isso, insistimos, através da perseverança,
da persistência, da disciplina, da assiduidade. Porque nós sabemos que se nós esforçarmos, nós conseguimos. Se nós esforçarmos, nós logramos êxito. Mas é preciso bastante renúncia, dedicação, esforço. Eu não posso deixar para amanhã o que eu sei que eu tenho que fazer hoje. Passei boa parte do dia de hoje pesquisando, estudando, analisando, buscando as obras básicas. Inclusive o livro O que é o Espiritismo. Você deveria ler esse livro, O que é o Espiritismo. Se eu não tivesse interesse, compromisso e responsabilidade, obviamente eu ia passar por cima dessa matéria e é natural, eu ia fornecer algo ao telespectador inacabado. Por isso, de agora em diante, nós vamos dar sequência no próximo vídeo, tratando de outras matérias. Até o próximo vídeo.